galera da Mediação Tecnológica Rondônia, começando aí mais uma aula do primeiro ano de Geografia. E essa aula é top de linha. Afinal, durante essa aula a gente vai falar sobre localização, galera. E a localização, ela é importante há muito tempo para o homem. O homem, ele passou a se localizar na superfície terrestre de diferentes maneiras com a evolução da história, com a evolução das técnicas. Então, fique atento à nossa aula de Geografia, não perca nenhum detalhe, porque essa aula é top de linha. Fechou? Vamos lá! Nossa aula de hoje é nossa aula, de olho na tela, vamos lá? Nossa aula 4.1. E nessa aula 4.1, nós iremos falar sobre coordenadas geográficas. Falar sobre coordenadas geográficas, relembrar o que seja aí os paralelos, as latitudes, os meridianos, longitude, latitude e longitude, as suas aplicações, a importância aí das coordenadas geográficas e o sistema de localização. Nossa habilidade da aula 4.1, utilizar as linguagens cartográficas que a gente já vem estudando aí com o professor Ari desde aulas passadas, sobre diferentes gêneros textuais, tecnologias digitais da informação, comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e difundir informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer o protagonismo e a autoria da vida pessoal e coletiva. Então, nossa aula de hoje, a gente tem diversos pontos para ser trabalhado. Então, antes de entrar na coordenada geográfica, vem aqui comigo, vamos lembrar, como eu falei, iniciei a aula falando sobre a importância aí da localização. Então, o homem, na história, no passado, ele utilizou diferentes formas para poder se localizar nesse imenso espaço geográfico. Afinal, esse espaço geográfico, que você já aprendeu, é o objeto de estudo da geografia. Então, eu falei lá no início da aula hoje, que lá no passado o homem, lá no período das grandes navegações, utilizava o quê? Os faróis, antes mesmo do período das grandes navegações, os faróis que eram construídos no litoral para poder chegar em um determinado local. Com o passar do tempo, o homem começou a utilizar o globo terrestre, planisfério, começou a elaborar seus próprios mapas, as suas próprias cartas náuticas que vieram facilitar a sua localização dentro aí do espaço geográfico, que é muito importante, né, para a geografia. Então, a localização ela foi importante no passado e continua sendo importante também no presente. Mas essa questão da localização, a partir da metade do século XX, ela vai ganhar o quê? Uma forma diferenciada, porque a partir da metade do século XX, a gente vive um período aí da Guerra Fria, onde diversas tecnologias foram desenvolvidas. E aí surgiu nesse período, galera, a questão do GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global, que hoje é muito importante estar presente no teu aplicativo do celular, estar presente aí no automóvel, estar presente nos satélites. Então, revolucionou todo esse processo da localização. Mas nem sempre você, no seu local, ou de repente, em uma determinada cidade, você não vai ter um celular com GPS, de repente você está num determinado local e você vai precisar ter noção do que é norte, do que é sul, do que é leste, do que é oeste, para chegar em um determinado ponto. Então, a localização, ela continua sendo importante para mim e para você. Afinal, até para eu ir para a padaria, eu preciso o quê? Marcar, relembrar algumas características daquele espaço geográfico que vai me permitir eu chegar em um determinado local. Beleza? Então, de olho aí na nossa aula de hoje, aí no quadro, sem perca de tempo, faça as anotações aí sobre coordenadas geográficas. O que é a coordenada geográfica? É o endereço de qualquer localidade na superfície terrestre. Então, para a gente poder localizar um determinado ponto na superfície terrestre, eu preciso do quê? De informações
de coordenadas geográficas, que já já você vai aprender, recordar o que é latitude, o que é longitude. Devido à esfericidade da Terra, as coordenadas geográficas são medidas em graus também. Já já nós iremos mostrar a medida das coordenadas geográficas. Paralelos e a latitude. Então, os paralelos, o que são os paralelos? Linhas imaginárias, traçada no sentido horizontal ao longo aí do planisfério da esfera terrestre. São linhas imaginárias, são utilizadas para muitas funções dentro da cartografia, galera. Vamos para o paralelo. Olha só. Então, coordenada geográfica, nós falamos lá no início, no primeiro slide há pouco, que é o endereço para você poder chegar em qualquer ponto sobre a superfície terrestre. E para você poder chegar em um determinado ponto da superfície terrestre, você precisa aí da latitude. E a latitude na coordenada geográfica são as linhas aí nesse sentido horizontal. Essa linha vermelha, ela é chamada aí de latitude, que são, na verdade, os paralelos da Terra. Então, o nosso principal paralelo é esse que está marcado aqui em vermelho. Vamos recordar que esse paralelo aí é o paralelo principal da Terra, que corresponde a 0 graus. Esse paralelo vai dividir a Terra em 2 hemisférios. Hemisfério norte, acima da linha do Equador, e hemisfério sul, abaixo da linha do Equador. Então, já sabemos que todo paralelo sobre a superfície terrestre vai estar no sentido, beleza? Horizontal. E esse paralelo, os paralelos são medidos em graus. Vamos lá. Então, a partir da linha do Equador, temos demais paralelos. Falei para vocês há pouco do nosso principal paralelo, que é a linha do Equador, que divide aqui a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Então, galera, nós temos outros paralelos principais na Terra. Trópico de Câncer, essa linha em verde, acima da linha do Equador. Nós temos o Círculo Polar Ártico também, que é um paralelo. Que dentro aí do estudo da coordenada geográfica, os paralelos correspondem às latitudes. No hemisfério sul, nós temos Trópico de Capricórnio, abaixo da linha do Equador, e abaixo do Trópico de Capricórnio, nós temos o Círculo Polar Antártico, certo? Então, cada linha dessa imaginária, existe aí, galera, graus. E esses graus correspondem à medida das latitudes. Por exemplo, qual que é o grau da linha do Equador, professor? 0 graus. Então, aqui nesse intervalo, do Equador até o Trópico de Câncer, eu tenho vários graus. Eu tenho o grau 1, grau 2, grau 3, 4, 5, até chegar no próximo grau, que é 23, que corresponde ao Trópico de Câncer. E do Trópico de Câncer até o Círculo Polar Ártico, nós temos outros graus, até chegar em 66 graus do Círculo Polar Ártico. O que acontece, galera, é o seguinte: professor, mas por que esses graus não aparecem aí nesse intervalo entre o Equador e o Círculo Polar Ártico? Era muita informação, já pensou? Várias linhas aqui, ó, para poder compreender cada grauzinho desses aí, por exemplo, grau 51, 52, ficaria muita informação para você compreender todo esse processo. Beleza? Deixa eu apagar. Então, nós temos aí 4 paralelos principais. Só relembrando, linha do Equador, Trópico de Câncer e Círculo Polar Ártico. Beleza, galera? São nossos principais paralelos da Terra. Outra coisa, podemos traçar 90 paralelos em cada hemisfério. Então, o que está falando aqui? Ó? Que o paralelo vai ter medida de 0 a 90 graus no extremo norte e 0 a 90 graus no extremo sul. Vamos lá, prosseguindo. Então, o que é a latitude? Você já sabe que paralelo corresponde nos estudos da coordenadas geográficas, essas linhas aqui no sentido horizontal. Dentro das coordenadas geográficas, os paralelos são chamados de latitudes.
Então, é a distância em grau de qualquer ponto da superfície da Terra em relação à linha do Equador. Foi o que eu mostrei há pouco para você, de 0 a 90 graus ao norte, 0 a 90 graus ao sul, totalizando 180 graus. Vamos lá para informações sobre essa primeira parte da aula. A linha do Equador encontra-se exatamente a mesma distância entre os polos norte e sul, ou seja, eu tenho aqui, por exemplo, Equador, que é 0 a 90 graus a norte e 0 a 90 graus ao sul. Não tem segredo, é isso que está falando essa primeira parte aqui das conclusões. A latitude do Equador sempre será 0, beleza? 0 graus. Para norte vai até 90, acabei de mostrar no exemplo para vocês, e para sul vai até 90 graus também, totalizando aqui 180 graus de latitude, quando a gente fala no total aí de hemisfério norte e sul. Olha aí as latitudes, pronto. 0, 15, 30, 45, essas linhas aqui no sentido horizontal, beleza? Corresponde às latitudes da Terra. Acima do Equador, latitude norte, abaixo da linha do Equador, latitude sul. Pronto, mais informações aí para você não esquecer das latitudes. Então nós temos aí, ó, Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, Equador, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico, as principais latitudes da Terra. Qual é a relação agora, galera? A gente vai entender agora, vem aqui comigo rapidamente. Existe aí uma relação entre a latitude e a questão aí da situação climática da Terra. As latitudes também, essas linhas que estão no sentido horizontal, elas interferem também no clima. Por exemplo, eu falei para vocês há pouco que Equador corresponde a 0 grau. E qual que é a relação da latitude e o clima? Quanto mais próximo do Equador, que é 0 graus, a gente vai ter o quê? Maiores temperaturas. Então, em regiões de baixas latitudes, que é próximo à linha do Equador, nós temos o quê? Maiores temperaturas. Nas regiões polares, que são consideradas altas latitudes, nós encontraremos o quê? O inverso, menor temperatura. Beleza? Então, olha só, a latitude não é somente importante aí para a questão da localização, mas também para a questão aí da condição climática da Terra. Voltando lá no quadro, vamos lá. Então nós temos aqui, ó, as latitudes interferem no clima certamente, como eu falei há pouco para vocês, principalmente nessas regiões aí onde tem uma grande incidência de radiação solar, que a gente vai verificar já já, as zonas climáticas da Terra. Então, quando eu falo de zonas climáticas da Terra, eu tenho aqui zona tropical, essa porção que está sendo representada aqui pelo amarelo, que você está vendo. Nós temos as zonas temperadas, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. E nós temos as zonas polares no extremo norte, que seria essa, no caso aqui, zona ártica no norte e a zona polar antártica no hemisfério sul. Então aqui, galera, a gente está verificando uma relação das zonas climáticas e a interferência aí da latitude no clima. Então, na região zona tropical, que é conhecida como faixa de baixas latitudes, o que a gente vai encontrar? O inverso, se é baixa latitude, eu tenho maior temperatura. Nessa região em azul, eu vou encontrar o quê? Médias latitudes. Se eu tenho médias latitude, aí no caso a minha temperatura já vai ser uma temperatura mais fria em relação à zona tropical, médias temperaturas e em alguns locais até baixas temperaturas. E nessa região de alta latitude ou altas latitudes, a gente vai encontrar o que, galera? O inverso. Então, em regiões de altas latitudes, quando eu falo da relação, eu vou encontrar o que? Alta latitude, menor temperatura.
Olha só, baixas latitude, maior temperatura. Então fica a dica de como a latitude influencia na questão climática da zona temperada norte, da zona tropical e das zonas polares. Vamos agora falar de outro endereço muito importante para a coordenada geográfica, que são os meridianos. Falamos que o paralelo são no sentido horizontal. Já o meridiano a gente vai falar no sentido aí vertical. Então essas linhas que estão no sentido vertical, no globo terrestre, no planisfério, são chamadas de meridiano. Meridiano, pronto, nós temos aí, ó, o que significa meridiano? Meio-dia significa o meridiano, certo? E o antimeridiano, o que seria? Dentro aí dos estudos das coordenadas geográficas, fuso horário, o contrário. Então, nós temos aí, ó, meio, certo? E no caso de anos vai ser a noite. Eu quero que vocês entendam aqui. O que seria o meridiano? O principal meridiano da Terra, o meridiano de Greenwich, certo? Se eu perguntasse de repente para você, qual que é o antimeridiano? Seria o meridiano oposto. Então, nas coordenadas geográficas, a leste ela funciona de 0 a 180 graus e também a oeste de 180 graus. Então, esses 180 graus, no total, a gente vai ter aí 160 graus, 360 graus de longitude, beleza? Deixa eu voltar aqui mais uma vez para vocês aqui, ó. 0 a 180 graus a leste e 0 a 180 graus a oeste, que corresponde o total o quê, galera? De 360 graus da circunferência terrestre. Então, o meu meridiano principal, meridiano de Greenwich, e 180 graus, nesse caso, seria o meu antimeridiano no sentido leste. Ah, professor, qual que é o meu antimeridiano no sentido oeste? 180 graus, quando eu estou falando a partir do meridiano de Greenwich. Seria aí o antimeridiano, o meridiano oposto. Vamos lá. Então, o meridiano principal tem 0 graus, que eu já falei há pouco para vocês, que é o meridiano de Greenwich, que foi estabelecido essa linha lá em Londres, lá no Reino Unido, e a partir dali começou a divisão da Terra em 2 hemisférios, hemisfério leste e hemisfério oeste. Vamos lá, conclusões sobre meridiano. O que são os meridianos? Linhas traçadas já no sentido vertical, certo, galera? No sentido vertical. Então, essas linhas aqui, ó, vertical, são os meridianos. E o principal meridiano, a gente vai encontrar o meridiano de Greenwich. Então, nós temos aqui, ó, eu mostrei até o esquema há pouco para vocês. A partir do meridiano de Greenwich, nós temos aí 180 graus a leste e a oeste mais 180 graus, totalizando aí 360 graus da circunferência terrestre. O antimeridiano de Greenwich possui longitude de 180 graus e é a linha internacional da mudança de data, que a gente vai ver já já o que é a famosa LID, Linha Internacional da Mudança de Datas. Quando eu chego aqui lá nos 180 graus, ocorre mudança de dias, beleza? E horas aí, porque a gente vai ter uma diferença horária completamente diferente em relação a Greenwich, que a gente vai estudar também fusos horários. Vamos analisar aqui a linha internacional da data. Linha internacional da data, que é a LID. Nós temos aqui, ó, a localização dela nos 180 graus, certo? Toda vez que eu faço a mudança, por exemplo, de leste para oeste, oeste para leste, a gente vai ter o quê? A mudança dias, que já já você vai verificar bem claro, exemplificado no próximo modelo. Então, o antimeridiano de Greenwich ocorre a mudança da data e esse antimeridiano é o grau 180 da longitude. Pronto. Nós estamos aqui, ó, em 2 porções diferenciadas
dentro desse globo. Olha que interessante. 180 graus. O que é E, professor? Nos estudos das convenções geográficas, da coordenada geográfica. O E, ele representa no inglês a porção leste da Terra. E o W, no inglês, corresponde ao quê? A porção oeste da Terra. Então, você está na porção leste, faz a travessia para oeste. O que vai acontecer? Você saiu aqui da porção leste na segunda-feira, mas quando você chegar aqui na porção oeste, vai ser ainda domingo. Então, você recuou um dia e quando você avança de oeste para leste, você avança um dia. É dessa forma que funciona a questão dessa linha chamada LID, Linha Internacional da Data. Então, toda essa questão de mudança de dias e horário está relacionada a essas linhas aí no sentido vertical, e nesse caso, essa linha vertical é chamada de LID, Linha Internacional da Data, que é utilizada aí nos fusos horários. Beleza? Então, não esqueça, toda vez que você estiver na porção oeste e você atravessar para a porção leste, você vai avançar um dia. E toda vez que você estiver no leste e avançar no sentido oeste, você vai recuar um dia. Beleza? Dependendo aí do teu objetivo, se for umas férias, por exemplo, eu vou viajar, sair, por exemplo, aqui da porção leste e vou lá para a porção oeste, curtir minhas férias. Então, quando você chegar aqui na porção oeste, ainda vai ser domingo, então você vai ter um dia a mais para aproveitar suas férias nesse local. Olha que interessante. Vamos lá, os meridianos. Como eu falei há pouco para você, o principal é o meridiano de Greenwich, nesse sentido vertical, e faz a divisão da Terra em duas partes. E os meridianos correspondem também às longitudes. Então, o que é a longitude? A distância em grau de qualquer ponto da superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich, que é o principal, que é uma linha imaginária que separa os hemisférios ocidental e oriental. Então, se você está aqui em Greenwich, você vai a leste até 180 graus, por exemplo, ou então a oeste até 180 graus, o que vai acontecer? Vai representar aí a distância que corresponde o que nós chamamos aí de longitude. Já já a gente vai para a prática, fica tranquilo. As longitudes, assim como as latitudes, elas também são medidas em graus, a partir do meridiano de Greenwich. Então eu tenho aqui, do meridiano de Greenwich até 180 graus a leste, do meridiano de Greenwich até 180 graus a oeste, total de 360 graus da circunferência terrestre. Beleza, galera? Então fique atento aí nas coordenadas geográficas. Então as coordenadas geográficas, você já viu que é muito importante. Por que ela é importante? O sistema de coordenadas geográficas ele surge a partir aí da combinação entre as latitude e longitude. Opa, vem aqui comigo rapidão. Isso aqui é importante, Galera, preste atenção. Não existe coordenada geográfica só com as linhas no sentido horizontal. Vamos ver se você está atento à aula. O que é a linha no sentido horizontal? É latitude ou longitude? Me fala aí, responde na sala aí para o teu professor presencial. Linha na horizontal, ela é latitude ou longitude? E aí, galera? Tenho certeza aí que não deu nem tempo, a galera respondeu rapidamente. Outra informação importante, que latitude no sentido horizontal, eu só tenho latitude norte ou latitude sul. Não existe latitude leste, latitude oeste. Muita gente confunde, por isso que eu estou falando para você. Latitude só pode ser norte ou sul. Longitude, que são as linhas na vertical, só pode ser o quê? Leste ou oeste. Fica a dica. E coordenadas geográficas só existe com a combinação de latitude mais longitude. Vamos lá, de volta no quadro. Então, sem essas informações, a gente não tem as coordenadas geográficas. Pronto. Latitude mais longitude. Grava até esse ritmozinho aí,
latitude mais longitude, nós temos o quê? Coordenada geográfica. Se eu tiver só latitude, eu não tenho coordenada geográfica. Se eu tiver só longitude, eu não tenho coordenada geográfica. Precisamos dessa combinação, latitude mais longitude. Agora, professor, como localizar? Agora a gente vai exercitar aqui aquele velho atividade importante aí sobre coordenada geográfica. Então, como que eu faço para localizar o ponto A? Mas antes de falar sobre como chegar no resultado dessa localização, eu quero falar com vocês o seguinte, presta atenção, que de repente lá na questão da sua prova, na questão do vestibular, na questão do Enem, você vai encontrar algumas informações sobre coordenada geográfica. E as coordenadas geográficas no sentido sul, que são essas linhas abaixo da linha do Equador, pode aparecer, por exemplo, aqui, ó, ao invés de 60 graus, como está aparecendo o sul, aparecer aqui menos 60 graus, ou de repente, menos 70 graus, menos 90 graus. Então, todas as latitudes no hemisfério sul, elas são consideradas latitudes negativas. Latitudes negativas no hemisfério sul. E, professor, no hemisfério norte vai aparecer, por exemplo, mais 10 ao norte, mais 20 ao sul, ao sul não, ao norte, mais 30 ao norte, vai aparecer dessa forma? Não, galera, não vai aparecer. Vai aparecer dessa maneira que você está vendo aqui, 80 graus ao norte. Certo? Se está aparecendo 80 graus ao norte, você sabe que essas latitudes aí são positivas. Agora, em algumas questões, realmente vai aparecer no sul, menos 60. E às vezes nem aparece o sul. Mas toda vez que aparecer, por acaso, uma latitude da seguinte maneira, ó, menos 60, perguntando para você se é hemisfério norte ou hemisfério, esse H não ficou muito bom não, hemisfério sul, você já tem que lembrar que quando eu falo de hemisfério norte e sul, a única latitude negativa é a latitude referente a hemisfério sul. Beleza? Fica a dica para vocês em relação à latitude. E a longitude, professor? Nós temos aqui longitude oeste, e eu tenho aqui à direita do meridiano de Greenwich a longitude leste. Da mesma forma, longitude leste são longitudes aqui positivas. Longitude oeste, longitudes negativas. Então, toda vez, por exemplo, se lá na sua questão de prova, menos 120 graus de longitude. E aí? Menos 120 graus de longitude. Essa longitude, professor, ela é positiva ou negativa? Ela é leste ou oeste? Positiva e negativa já está falando aqui. Mas você tem que saber se é oeste ou leste. Acabei de falar para vocês que a longitude, certo? Ou as longitudes, né? No sentido oeste, são negativas. E no sentido leste, positiva. Galera, anota isso aí no seu caderno, no seu material, porque é muito importante, porque eu já vi diversas questões de vestibulares cobrando longitudes negativas e latitudes negativas. Beleza? Então, vamos fazer a localização do ponto A. Você aprendeu o seguinte, vamos só lembrar aqui, galera. Linhas na vertical, eu tenho as chamadas longitude. Linha na horizontal, eu tenho as minhas latitude. Então, não tem como errar. Eu tenho muita dificuldade de entender o que é longitude e latitude. Pensa mais ou menos aqui, ó. Não sou um bom desenhista, não. Aqui é uma cabeça. Pensa na sua cabeça e pensa no seu pé. Então, nesse sentido da cabeça ao pé, eu tenho as longitudes. E os teus braços aqui abertos, você tem aí a sua latitude. Beleza? Então, é fácil de lembrar. Da cabeça ao pé, eu tenho a longitude.
e a latitude é a posição dos meus braços abertos. Certo, galera? Outra dica importante aí sobre coordenadas geográficas. Então, nas coordenadas geográficas, eu tenho que localizar, nesse exemplo aqui, a gente vai localizar primeiro a latitude. Por exemplo, qual que é a coordenada geográfica do ponto A? Esse ponto aqui, ó. É só você olhar essas numerações que estão aqui, tanto na longitude quanto na latitude, que corresponde aos graus das coordenadas geográficas. Você aprendeu que as latitudes, elas vão variar de 0 a 90 graus ao sul e 0 a 90 graus ao norte. E as longitudes de 0 a 180 graus a leste e 0 a 180 graus a oeste. Então, vamos agora encontrar a coordenada geográfica do ponto A. Primeira latitude. Qual que é a latitude do ponto A? Vamos marcar aqui, ó. Latitude do ponto A. Identifiquei aqui o ponto A. Vou até o grau que corresponde à latitude. Então, aqui está falando para mim, ó, que o ponto A está localizado em 60 graus. Esses 60 graus, norte ou sul? Norte, porque está acima da linha do Equador. E a longitude? Eu já tenho coordenada geográfica só com a informação de latitude? E aí, turma? Responde aí para o seu professor presencial. Não, eu só tenho, galera, a latitude, as coordenadas geográficas, com a informação também das longitudes. Então, qual é a longitude do ponto A? É só eu olhar o sentido, a numeração das linhas no sentido vertical. Então, olha só, encontrei aqui, ó, a longitude do ponto A. Está no 120 graus. 120 graus a leste ou a oeste? Tudo que está à esquerda do meridiano de Greenwich é oeste. Então, meu grau de longitude está a oeste. Então, a minha coordenada geográfica do ponto A, latitude 60 graus ao norte, vamos confirmar, 60 graus ao norte, e a longitude 120 graus a oeste. Beleza? Se eu perguntasse para você aí, ó, a latitude 60 graus, ela é negativa ou positiva desse ponto A? Certamente você vai responder, é positiva, porque a única latitude que é negativa são as latitudes localizadas abaixo da linha do Equador, no hemisfério sul. Longitude, 120 graus ao oeste, é positiva ou negativa? São negativas, porque, galera, tudo que está na porção oeste, você pode encontrar aí como longitude negativa. Beleza? Então, fica ligado. Aí você tem aqui vários pontos para treinar, ó. O B, o C, o D. Depois você treina aí durante a aula para você poder identificar as coordenadas geográficas. E como a gente é camarada, a equipe de geografia é camarada, ela já trouxe até o gabarito para você confirmar se está certo ou não. Depois as informações das coordenadas do ponto B, do ponto C e do ponto D. Beleza? Mas antes de finalizar a aula, eu quero mostrar para vocês aí novamente esse sentido das linhas que correspondem à coordenada. Pronto. Meridiano Greenwich, a minha principal longitude, que vai dividir a Terra em dois hemisférios, leste e oeste. Só recapitulando. Linha do Equador, a minha principal latitude, que divide o quê? Hemisfério norte e hemisfério sul. Vamos lá. Isso aqui é importante, galera. Olha, o hemisfério norte, o hemisfério sul, o hemisfério leste, o hemisfério oeste, eles podem ser chamados de outros nomes, além de norte. Por exemplo, então, toda vez que você encontrar esse nome aqui, boreal, boreal corresponde a hemisfério norte. É a mesma coisa que hemisfério norte. Setentrional, se lá na coordenada geográfica estiver falando, o ponto setentrional
também é hemisfério norte. Hemisfério sul, austral ou meridional. Então, austral e meridional corresponde a hemisfério sul. Leste, como que o leste pode ser chamado além de leste? Pode ser chamado de oriental, pode ser chamado da porção oriente da Terra, essa porção do oriente da Terra, pode ser chamado também, aí sabe de quê, galera? De nascente, porque é aqui que o Sol nasce. E a porção ocidental da Terra, além de oeste, ela pode ser chamada de ocidental, ocidente ou poente. Por que poente? Que é aqui que o Sol se põe. Se nasce a leste, se põe a oeste. Só recapitulando, então essas informações aí de boreal, setentrional, austral, meridional é importante porque você pode encontrar nos vestibulares no Enem. Beleza? Então, boreal, setentrional, norte, austral, meridional, sul. E as horas do planeta são muito importantes também, além da localização, vem aqui comigo, as horas do planeta são muito importantes aí para a gente poder fazer nossas atividades e também padronizar o horário mundial. Mas essa questão aí de horário da Terra fica aí para a nossa próxima aula. Beleza, galera? Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau!